devem chegar a exclamar como São João no Evangelho: é o Senhor. Eis ali então o Senhor, aquele que aparece à margem, em terra firme, diante de nós nas agitações do mar, nas agitações existenciais da nossa própria vida. A nossa alegria pascal hoje ainda maior, porque, como quer mesmo a Páscoa, alguns dos nossos irmãos, irmãs, filhos e filhas vão crescer hoje pela água e pelo Espírito Santo. O renascimento espiritual que Jesus, ao longo desta semana, foi falando a Nicodemos. Nicodemos era necessário para nos tornarmos herdeiros do reino dos céus, para entrar no reino dos céus, nascer de novo. Este nascer de novo, São João vai falar mesmo de tornar as coisas novas, fazer deste homem antigo um homem novo, desta mulher antiga uma mulher nova. Por isso a nossa alegria é maior, porque a Páscoa de fato se vai realizar, se vai ativar na vida de muitos dos nossos irmãos e irmãs. Hoje nos interessa olharmos sobretudo para este Evangelho, que é praticamente bem dividido. Temos a aparição de Jesus aos seus discípulos e, em segundo lugar, também temos este diálogo de confirmação do discipulado de Simão Pedro, chamado a apacentar o rebanho de Deus. Vamos olhar para o Evangelho, irmãos e irmãs. Recordamos que os discípulos ainda não estavam totalmente reconfigurados e reconfortados. Por isso que o Evangelho, hoje São João coloca os discípulos à noite, de noite. E ainda mais devemos recordar que à noite, nas Sagradas Escrituras, sobretudo nos Evangelhos, e ainda mais precisamente em São João, à noite quer precisar a ausência de Cristo. A ausência do ressuscitado na vida dos discípulos. A ausência daquele que vive, mas ainda não reconhecido como vivo. Que significa que ainda para os discípulos Jesus permanece distante. Por mais que já lhes tenha aparecido 2 vezes, Jesus ainda surgia distante das suas vidas. Recordemos o Evangelho da semana passada. Jesus aparece aos seus discípulos, eles fechados, com medo de serem avacalhados, com medo de serem mortos. E lá Jesus aparece: a paz esteja convosco. E Tomé também ainda recordemos a dúvida de Tomé: se não tocar, se não colocar as minhas mãos nos sinais dos cravos, se não colocar no seu lado, não acreditarei. Jesus então que aparece aos domingos, sobretudo, para renovar a alegria pascal, a alegria do ressuscitado. E hoje o esquema é o mesmo. Jesus aparece aos seus discípulos com medo. E isto de os discípulos que antes eram pescadores, Jesus lhes chamou a serem pescadores de homens. O fato de terem de voltar à antiga profissão é mesmo o cristão desiludido. O cristão que fica desapaixonado pela experiência difícil de uma perda, pela experiência difícil de uma desilusão, de uma carência, de uma enfermidade. Querer voltar à antiga vida, às antigas ocupações, querer voltar no lugar onde Jesus já nos havia tirado. É isso que acontece no Evangelho de hoje. Pedro e os outros vão à pesca. Recordemos que Jesus já nos tinha tirado a pesca. Por isso que é interessante esse Evangelho. Por que é interessante esse Evangelho? Primeiro dado, Pedro já havia traído Jesus. Pedro já havia traído Jesus 3 vezes. É importante porque assim esse Evangelho vai significar que é o Evangelho da renovação. É o Evangelho da confirmação. Aquele que traiu Jesus hoje é confirmado. E não só, é porque esta é a segunda pesca milagrosa. Temos uma primeira pesca milagrosa que vai marcar o encontro dos discípulos de Jesus.
Aquela chamada dos discípulos de Jesus, o que estão a fazer? Estamos a pescar. Não, aí não pescam nada. Lançai do outro lado. E aí lançaram. E depois Jesus disse aos discípulos: a partir de hoje farei de vós pescadores de homens. Hoje a segunda, Jesus não precisa de dizer essas palavras. Jesus vai lhes confirmar na aparição e na fração do pão, comer o pão e sobretudo na confirmação daquele que era Simão e agora transformado em Pedro. Sobre esta pedra que estou, edifico a minha igreja. Então, caríssimos irmãos e irmãs, sim, era noite porque Jesus estava distante. Jesus estava, os discípulos estavam com os corações distantes da crença ou da fé no ressuscitado. Para eles, talvez Jesus não tenha ressuscitado, apareceu, mas ainda era um Jesus distante e era noite. E um outro fato de Jesus aparecer pela manhã é porque Jesus, a luz se aproxima, aquela luz pascal, aquela luz que nossos irmãos que hoje serão batizados vão receber. Jesus que aparece, ele é luz, então dissipa, como cantamos no pregão pascal, todas as trevas do pecado, todas as trevas da dúvida, todas as trevas da descrença. Jesus é luz, e quando ele se aproxima é dia, faz-se dia, a noite deixa de ser escura, a noite brilha como a luz do dia. Isto que então significa manhãzinha na aproximação de Cristo. Um outro dado que também nos interessa é que os discípulos estão na barca e a barca está no mar. E sabemos que o mar é um lugar instável. O mar é marcado por esta instabilidade. E Jesus está onde? Em terra firme, à margem. É terra firme porque é seguro. Está num lugar seguro. E a margem para que Jesus não se descuide daqueles que estão no mar. Uma das nossas tentações, sobretudo quando estamos a sofrer, é acreditar, é pensar que Deus se descuida do seu rebanho. O mar é o mundo, o barco ou a barca é a igreja. E pensamos que não, Deus se esqueceu de nós, Deus abandonou-nos, Deus deixou-nos sobre a nossa sorte, Deus descuidou-se de nós. E este Evangelho vai dizer mesmo que nós estamos na agitação do mar, mas Deus está em terra firme. E não só em terra firme, Deus está à margem, a olhar, a cuidar do seu rebanho, a cuidar dos seus discípulos, que profissionais na pesca não conseguem pescar um só peixe sequer. Jesus ali se apresenta a olhar então para a sua igreja. E a sua palavra é esta: rapazes, tendes alguma coisa para comer? Não temos, Senhor, porque estamos toda noite, estamos distantes da graça, estamos separados do nosso mestre, nos foi tirado o noivo, estamos tristes, não conseguimos pescar, porque não nos falta o anzol, porque nos falta a rede. E Jesus, aquele carpinteiro, vai dizer: lançai a rede. Nos interessa esse dado, nós também meditamos ao longo da semana antepassada, este dado muito preciso. É que os discípulos eram profissionais, sobretudo São Pedro adulto, mais velho, já ancião, eram profissionais da pesca. E nós sabemos que de dia praticamente não se pesca. A pesca abundante é ao longo da noite, primeiro dado. E os discípulos podiam muito bem dizer que não, Senhor, não podemos pescar agora. Se estamos no mesmo lugar, estamos a pescar, ou tentar pescar e não conseguimos ao longo da noite, muito menos de dia. Mas a palavra dos discípulos é muito precisa e muito educadora para nós. Não conseguimos nada, mas por obediência à tua palavra lançaremos as redes. É isto, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos. Por obediência à tua palavra. Se Deus não se descuida de nós,
se Deus não se descuida do seu rebanho, nós, o rebanho do Senhor, os discípulos do Senhor, também não devemos nos descuidar da sua palavra. A receita é esta: por obediência à sua palavra, lançaremos as redes. Isto é o cuidado pela palavra. O cuidado pela palavra não é apenas a palavra que se escuta, a palavra que se ouve, mas é a palavra que é mergulhada na interioridade do nosso ser e é uma palavra que se torna obediência para nós. Nós nos tornamos obedientes à palavra do Senhor. Isto é que é cuidar da palavra. Isto é que é cuidar do Senhor. Isto é que é não nos descuidarmos do ressuscitar. Por obediência à sua palavra, lançaremos a rede. Então ali, por obediência, sim, eles lançaram a rede do outro lado e conseguiram então 150 grandes peixes, não peixinhos, grandes peixes que a rede quase que não se aguentava, ou melhor, o barco quase que não se aguentava de tantos peixes lançados. São Lucas depois vai precisar nesse episódio que eram tantos peixes que o outro barco teve de pedir ajuda aos outros que também estavam à pesca para ajudar então a transportar ou levar os peixes à margem. Obediência à palavra do Senhor. E depois temos uma outra menção, a Eucaristia. Jesus, eles encontraram tudo pronto, tudo preparado. Eles ao saírem do mar para a terra firme já viram praticamente o fogareiro, aqueles de grelhado, de domingo, um bom domingo quente, um bom feriado, como muitos fizeram ao longo destes dias, um fogareiro tão grande, com as grelhas aí colocadas, como se estivessem à espera, como se Jesus estivesse à espera dos enormes peixes que vinham daquela pesca abundante. Mas eles viram que já havia lá um peixe. Até o Senhor já tinha um peixe. Aqui pode significar muita coisa, como que o Jesus não precisasse dos nossos peixes, mas nós precisamos dos peixes de Jesus. Poderia significar isso, como outras coisas, mas não nos interessa muito aqui isto hoje. Aqui a questão é que Deus já nos preparou um banquete. Aqui quer significar mesmo isso. É como diz assim: vinde às bodas, a mesa está posta, um banquete para vós. E depois aí vem um convite: comei, alimentai-vos. Que interessante isto, depois de uma noite fatigosa, de uma noite angustiosa, de uma noite deprimente, vem alguém e me diz assim: coma um pouco, comei um pouco, alimentai-vos um pouco. É necessário este pão, é necessário este alimento, e este alimento nos vem de Deus. Ele é o alimento, é Ele o peixe, é Ele o pão que mata a nossa fome. Por isso, comei também um pouco. Não só pescar, irmãos, não só obedecer, mas também devemos nos alimentar daquele que diz: comei também um pouco. Recordamos que a missão dos discípulos, lá na multiplicação dos pães, era também de alimentar os discípulos, alimentar a multidão, alimentar os outros. E Jesus também vai dizer: comei também vós. Comei vós também. É interessante isto. Chamados a alimentar e a nos alimentarmos. Não estamos a falar do pão, não estamos a falar do fungo, que é interessante, é bom, mas estamos a falar da palavra. Estamos a falar da Eucaristia. Não só buscar dar o alimento, configurar as outras pessoas para Cristo, mas também nós mesmos, nós os discípulos de Jesus, nós ministros da palavra, nós ministros ordinários, extraordinários, nós os catequistas, nós líderes e líderas, dos grupos e movimentos, nós os membros, todos batizados. E não só aqueles também não batizados, porque nossa comunidade não é feita apenas de batizados. Todos chamados a se alimentarem de Cristo para alimentar também os outros. Alimentai-vos, caríssimos irmãos e irmãs, da palavra e do pão que é o próprio Cristo. E ali
irmãos e irmãs, temos os discípulos que não queriam interrogar, porque não queriam reconhecer. Mas temos aí aquela palavra de São João, aquele que muito amou o Senhor, aquele discípulo chamado predileto, que reclina a cabeça ao peito de Cristo. Ele diz: eu primeiro a reconhecer, é o Senhor. É o Senhor. Somente aquele que tem o peito colocado a cabeça colocada junto do peito do Senhor é capaz de reconhecer. É o Senhor. O amor reconhece. O amor tem pressa de amar. Por isso que o amor reconhece precisamente. É o Senhor. Porque muito amor também reconhecer. Caríssimos irmãos e irmãs, sejamos João a reconhecer. Porque João muito amou o Senhor. Agora, por fim, vamos interessar aquele diálogo de Simão Pedro. Dizíamos no princípio, naquela introdução, precisa a esta partilha. São Pedro negou Jesus diante da morte. São Pedro é um grande homem de fé, mas também é um grande homem de exemplo de incredulidade. São Pedro reconhece Jesus assim: tu és o Messias. Que dizem os homens que eu sou? Ou dizem tal. E vós que dizeis? Simão Pedro tomou uma palavra e disse: tu és o Messias, o enviado de Deus, filho de Deus Pai. Simão Pedro, não foram as palavras dos homens, mas foi o Pai que te revelaram isso. E eu te digo: tu és Pedro sobre esta pedra. Já não é mais Simão. Tu és Pedro sobre esta pedra que ficarei na igreja. Mas o Filho do Homem há de morrer, sofrer muito. No mesmo diálogo, Simão Pedro diz: não, isso não pode acontecer. Jesus que disse: não foram as palavras dos homens, mas Deus. Diz agora Simão Pedro: Satanás, demônio, frase que eu gosto muito de dizer às vezes brincando com os apóstolos, não sou. Demônio, Satanás, sai daqui, aparta de mim. Aquele que é elevado parece que é reduzido. Simão Pedro: Senhor, eu te seguirei para onde quer que vás. E no dia seguinte, tu também estavas com ele. Não, eu não estou. Estava sim, até porque é judeu. Não, eu nunca nem conheci homem, não o conheço. Simão Pedro está em cima e está embaixo. Será que esta ondulação de incredulidade e de fé de Simão Pedro não nos revela e não nos define? Quantas vezes estamos em cima da fé, estamos no auge da proclamação de que Cristo é o Senhor e depois volta e meia caímos, ficamos fragilizados e fracos lá para baixo? Quantas vezes, caríssimos irmãos e irmãs? Quantas vezes? Certamente muitas. Certamente. E por isso Simão Pedro é de fato uma escola de fé. Incrédulo, mas também cheio de fé. E Jesus quis confirmar se aquele que disse: tu és o Messias, e depois negou 3 vezes, é o mesmo em fé. E Jesus faz uma questão muito precisa: voltar às origens. Jesus não chamou naquele episódio Simão Pedro, não chamou de Pedro. Não chamou de Pedro. Jesus disse: Simão. Simão. Uma certa distância. Jesus já trocou o nome de Simão. Era Pedro. Agora no final do Evangelho está a dizer: Simão, filho de João. Já não é mais Simão Pedro. Ou então Simão chamado Pedro, como alguns evangelhos vão sempre precisando isto. Não, é Simão, filho de João. Tu amas-me mais do que tudo. Simão Pedro vai responder: Senhor, eu te amo normalmente, como os outros, sabes? Aliás, eu te amo, eu te gosto. Aqui, a beleza deste diálogo de Simão Pedro é a diferença dos verbos usados. O grego, como sabemos, isso aprendemos em moral, eles são normal. O verbo não, mas a palavra amor, ela tem 3 significados precisos. Tem aquele amor erótico, tem aquele amor chamado filial, amor de amizade, filia, o eros, o filia e o ágape. O amor é um amor divino, sobrenatural, um amor totalmente especial. E Jesus pergunta a Simão Pedro com aquela palavra ágape, agapasme. Quer dizer, amas-me mais do que tudo, de uma forma especial, sobrenatural. E Simão Pedro vai responder: filio, agapasme, filio. Quer dizer, amas-me mais do que tudo. Senhor, tu sabes, eu te quero, eu te gosto. Apacenta-me. Jesus não se desilude com a resposta: apacenta o meu rebanho, cuida das minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas.
E depois pergunta mais ou menos, agapate-me, Senhor, tu sabes, tu bem sabes que te gosto.